Fala meu amigo torcedor! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começarmos, quero te pedir para clicar aí em curtir e também se inscrever no nosso canal. Fortalece aí, pois assim a corrente rubro-negra vai ficando cada vez mais forte, ajudando nosso Mengão a crescer mais e mais. Everton Cebolinha desembarcou no Flamengo em meados de 2022 cercado de expectativa. Vinha da Europa, depois de passagem irregular pelo Benfica, mas trazia consigo a aura de promessa realizada no Grêmio e de peça fundamental da seleção campeã da Copa América de 2019. A chegada, no entanto, coincidiu com um momento de forte concorrência no setor ofensivo. Ao longo de 2023 e 2024 ele alternou lampejos de protagonismo, sobretudo quando Felipe Luís optou por tê-lo como ponta mais agudo, mas a consistência nunca se firmou de maneira definitiva. Cebolinha conviveu com pequenas lesões musculares, viu a ascensão de Luís Araújo pela direita e a manutenção de Bruno Henrique pela esquerda, e acabou preso em um limbo no qual era bom demais para ser preterido, mas não decisivo o suficiente para ser incontestável. A temporada de 2025 chegou com metas claras traçadas pela diretoria: reduzir a folha salarial sem comprometer a competitividade e abrir espaço orçamentário para reforços pontuais. Nesse redesenho, Everton passou a ser visto como ativo negociável. Ele tem contrato até dezembro de 2026, salário alto e bom valor de mercado graças à imagem que deixou em Porto Alegre. A informação que circula nos bastidores é que o Flamengo escutaria propostas a partir de 6 milhões de euros, quantia considerada recuperável por investidores ligados ao Grêmio. No lado gremista, o casamento de conveniência tem forte componente emocional. O clube vive processo de reconstrução após perder nomes de peso e precisa de um ídolo recente para reacender a conexão com as arquibancadas. O retorno de Cebolinha encaixa na narrativa de reaproximação com a torcida, além de preencher lacuna técnica desde a saída de Ferreira. Há cerca de um mês, emissários do presidente Alberto Guerra sondaram o staff do jogador e descobriram que a diretoria rubro-negra aceitava conversar desde que a oferta incluísse pagamento à vista de parte da taxa de transferência e bônus por metas fáceis de atingir. Fontes próximas ao atleta confirmam que Everton, hoje com 29 anos, vê a ideia com simpatia. A família segue estabelecida em Porto Alegre, e a perspectiva de voltar a um ambiente onde sabe que será titular absoluto pesa muito. Contudo, ele não pretende abrir mão de contrato longo nem de fatia significativa dos vencimentos. Isso exigirá engenharia financeira que envolve apoio de patrocinadores, adiantamento de receitas e participação de um fundo atrelado aos direitos de TV futuros. Os números ainda não batem, mas as conversas avançam. Enquanto isso, Felipe Luís mantém discurso de confiança no potencial do jogador. Em entrevistas, enfatiza que Cebolinha oferece amplitude pela esquerda e profundidade contra defesas fechadas. Dentro do ninho, porém, os treinos revelam outro cenário. O técnico vem dando minutos ao Wallace Ian, que correspondeu recentemente com um gol importante diante do Chelsea. O jovem da base tem contrato mais barato e, se mantiver a evolução, facilitará a liberação de Everton em dezembro. Ao mesmo tempo em que monitora a situação de Cebolinha, o Flamengo se movimenta no mercado. O clube acertou a contratação de 3 reforços de peso: o lateral direito Emerson Royal, vindo do Milan, o meia colombiano Jorge Carrascal, que estava no futebol russo, e o atacante Samuel Lino, destaque do Atlético de Madrid. As 3 contratações refletem uma estratégia clara da diretoria: renovar a estrutura ofensiva, oxigenar o elenco e oferecer mais opções a Felipe Luís. Todos chegam com status de titulares ou, no mínimo, peça-chave para a rotação. Samuel Lino atua preferencialmente pela esquerda, mesma faixa do campo que Everton ocupa, o que torna a permanência do camisa 11 ainda mais improvável. Internamente, os jogadores tratam a possível saída com naturalidade. Arrascaeta, um dos líderes técnicos do elenco, reconhece que o futebol é dinâmico e que ciclos se encerram. Segundo fontes do clube, há respeito mútuo entre Everton e o elenco, e sua postura profissional nunca foi questionada. Ainda assim, é consenso que o Flamengo, ao contratar Samuel Lino e promover o Wallace Ian, já prepara uma nova hierarquia para o setor ofensivo. A diretoria, por sua vez, monitora o mercado sul-americano para manter margem de manobra caso a venda se concretize. O objetivo é evitar lacunas num calendário que segue exigente, com Brasileirão,
Copa do Brasil e a possível participação no Mundial de Clubes. Cebolinha, enquanto isso, segue treinando normalmente sendo utilizado por Felipe Luiz conforme o contexto tático. Cada partida funciona como uma vitrine, tanto para manter o nível competitivo do elenco quanto para mostrar ao Grêmio que o investimento vale a pena. A expectativa é de que as partes voltem à mesa logo após o encerramento do campeonato. Caso o avanço se confirme, o Flamengo tentará negociar a venda imediata, evitando a possibilidade de um pré-acordo que permitiria ao jogador sair de graça em meados de 2026. Até lá, cada apresentação se torna uma cartada final. E se a engenharia financeira fechar, Everton Cebolinha vestirá novamente a camisa tricolor, encerrando sua passagem pela Gávea enquanto o Flamengo prepara um novo ciclo ofensivo com jovens talentos e nomes consagrados da Europa. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A opinião de Rivaldo, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, reverberou com força nos bastidores do Flamengo. Em entrevista concedida nesta semana, o ex-camisa 10 da seleção brasileira avaliou que Felipe Luiz errou na condução de um episódio recente envolvendo Pedro. Para Rivaldo, o técnico do Flamengo deveria ter tratado o problema de forma interna, sem expor o centroavante publicamente. A declaração mexeu com o ambiente rubro-negro, não apenas pelo peso de quem fala, mas pelo conteúdo que toca diretamente num ponto sensível, a gestão de vestiário. O episódio que motivou a fala de Rivaldo foi a substituição de Pedro em uma das últimas partidas do Brasileirão, seguida por declarações de Felipe Luiz que indicavam certo incômodo com a postura do atacante, especialmente nos treinos. O técnico, sem citar nomes diretamente, deu a entender que esperava mais empenho de alguns atletas e que, no Flamengo, ninguém tem cadeira cativa. Embora tenha sido uma fala genérica, nos bastidores ficou claro que se tratava de um recado ao camisa 9. A situação rapidamente ganhou força nas redes sociais, e parte da torcida passou a questionar o desempenho de Pedro nas últimas partidas, reforçando a pressão sobre o jogador. Rivaldo, que sempre se posiciona com firmeza quando o assunto é relação entre técnico e jogador, destacou que a confiança do atleta pode ser abalada quando há exposição pública de problemas internos. Segundo ele, o melhor caminho nesses casos é o diálogo direto, dentro do vestiário, longe dos holofotes. Para Rivaldo, a função do treinador vai além da tática, passa também por saber lidar com o emocional dos atletas e preservar o ambiente coletivo. Nas palavras dele, uma fala mal colocada pode ter consequências difíceis de contornar. A fala dividiu opiniões entre torcedores. Parte da torcida concordou com Rivaldo e passou a cobrar mais tato de Felipe Luiz, especialmente por se tratar de um técnico em início de carreira. Outros, no entanto, defenderam o treinador, argumentando que Pedro já teve diversas oportunidades e que a cobrança é legítima, especialmente num clube com o peso e a exigência do Flamengo. Ainda assim, ficou claro que a situação não passou despercebida pelo elenco, nem pelos profissionais que acompanham o clube de perto. Pedro, por sua vez, manteve o silêncio desde a repercussão do episódio. Nos treinos, segundo informações internas, tem se dedicado normalmente, sem apresentar sinais de abatimento. No entanto, é notável que seu desempenho em campo caiu de produção nas últimas semanas. Em partidas recentes, foi substituído em momentos importantes e viu a concorrência aumentar com a chegada de reforços ofensivos. A pressão aumenta não só pelos comentários externos, mas também pela necessidade de mostrar serviço no momento em que o clube busca afirmação no Brasileirão. Felipe Luiz, ao ser questionado novamente sobre o caso, evitou polemizar. Disse apenas que todos os jogadores têm sua confiança e que suas decisões são tomadas com base no desempenho diário. Reforçou que confia na capacidade técnica e no histórico de Pedro, mas que espera o mesmo comprometimento de todos os atletas. Ainda assim, nos bastidores do Ninho do Urubu, é perceptível que o episódio desgastou o ambiente e levantou dúvidas sobre a capacidade do treinador em gerenciar personalidades fortes. A declaração de Rivaldo, embora pontual, acendeu uma luz de alerta dentro do Flamengo. Ela não apenas expõe uma possível falha na comunicação do técnico,
como também chama atenção para um ponto crucial em clubes grandes, a necessidade de blindar o elenco e manter a unidade, mesmo diante de situações delicadas. Num time repleto de estrelas e expectativas, qualquer atrito pode virar uma crise se não for tratado com cuidado. Agora, com a sequência pesada de jogos e o time lutando pelas primeiras posições, a maneira como Felipe Luís vai conduzir Pedro daqui para frente será observada de perto. Se conseguir recuperar o atacante e reintegrá-lo de forma plena ao plano tático e emocional da equipe, o episódio pode ser superado com maturidade. Mas se a distância entre técnico e jogador persistir, o Flamengo corre o risco de perder mais do que um camisa 9. Corre o risco de abalar a harmonia interna de um grupo que precisa estar unido para alcançar seus objetivos na temporada. Agora, antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pois fortalece mais ainda a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Respira fundo, porque o mercado de transferências acaba de ganhar um novo capítulo. O nome de Gustavo Scarpa voltou a circular com força, agora nos bastidores do Flamengo. Bastou surgir a primeira ligação entre o meia do Atlético Mineiro e o clube carioca para que a torcida rubro-negra ficasse em alerta e a imprensa esportiva começasse a prestar atenção. Aos 30 anos, com um currículo sólido no futebol brasileiro e uma passagem recente pela Europa, Scarpa surge como figura central em uma especulação que, até pouco tempo atrás, parecia distante da realidade. Mas as conversas nos bastidores aumentaram. O que antes era apenas uma admiração pelo estilo criativo do jogador, evoluiu para uma análise mais detalhada sobre sua situação atual no Atlético Mineiro. O clube o trouxe de volta há pouco tempo, mas ele ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto. Essa busca por um espaço maior pode, inclusive, alimentar o desejo do próprio Scarpa de mudar de ares no meio da temporada, trocando Belo Horizonte pelo Rio de Janeiro. Pelo lado do Flamengo, o cenário é atrativo. O clube oferece uma estrutura de alto nível, visibilidade internacional, elenco competitivo e a chance real de disputar títulos importantes. Para um jogador que já conquistou quase tudo com a camisa do Palmeiras e teve uma breve experiência no exterior, esse contexto pode ser ideal para reencontrar o protagonismo e reviver os melhores momentos da carreira. Fontes próximas ao staff do atleta indicam que ele estaria disposto a ouvir propostas, desde que envolvam um projeto esportivo ambicioso. Na fase atual da carreira, cada movimento precisa ser bem calculado, e um possível retorno ao topo vestindo a camisa do Flamengo pode representar exatamente o impulso que ele procura. A comissão técnica do rubro-negro enxerga em Scarpa um jogador valioso pela sua versatilidade. Ele pode atuar como armador centralizado ou mais aberto pelos lados, sempre oferecendo criatividade em jogos mais amarrados. Num time que valoriza a posse de bola e a movimentação intensa, características técnicas como as de Scarpa, especialmente sua bola parada, podem ser ainda mais bem aproveitadas. Enquanto isso, nos bastidores, circula a informação de que representantes ligados ao Flamengo já iniciaram sondagens para entender melhor os termos contratuais do jogador com o Atlético. Vale lembrar que o Galo investiu financeiramente para repatriá-lo, então não se trata de uma negociação simples. No entanto, se houver uma proposta consistente e o desejo do jogador em se transferir, as conversas podem avançar mais rápido do que se imagina. Claro, qualquer acordo depende do aval da diretoria atleticana, mas o simples fato de haver interesse mútuo já é suficiente para criar um clima de expectativa. Por ora, o Flamengo mantém o discurso discreto e segue atento ao mercado em busca de nomes que possam elevar o nível técnico do elenco, principalmente pensando nos desafios do segundo semestre. Scarpa, pelo perfil e pela experiência, encaixa com precisão nesse planejamento. No entanto, até agora, nenhuma proposta oficial foi feita, nem pelo lado do Flamengo, nem por parte do jogador ou do Atlético Mineiro. Tudo o que se sabe até aqui são informações de bastidores, especulações e movimentações preliminares. Ainda não há confirmação concreta de negociação em andamento. Então é isso. Essas foram as notícias do dia. Um forte abraço e saudações rubro-negras.